Muita gente pensa que estudar para OAB é assistir o máximo possível de aulas de cursinho. Porém, se você não praticar questões, as suas chances de passar são bem pequenas. E neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber para estudar por questões para OAB e realmente conquistar essa sua aprovação em 2024. Bem, antes de começar qualquer estudo por questões, é importante entender por que isso faz tanto sentido. Isso tem uma explicação científica, porque o nosso cérebro basicamente está sempre limpando a nossa memória para ter espaço para novas informações. E o critério que ele usa para poder gravar ou descartar a informação é de acordo com o uso dela. E é por isso que muita gente gravou o próprio CPF depois que surgiu o Pix. Porque a pessoa teve que usar tantas vezes o mesmo número que o cérebro identificou que essa informação tinha muito uso, então deveria guardar ela por mais tempo e ficar de muito mais fácil acesso. E esse aí é justamente o mesmo motivo que muita gente assiste às aulas do cursinho como se fosse uma série Netflix e vai para a prova e acaba não lembrando de nada. Porque se aquela informação não teve um uso prático durante o estudo, o cérebro vê ela como um conteúdo de baixo valor e que deve ser descartado para abrir espaço para outra coisa mais importante. E é justamente aí que entra a prática com questões, porque é ela que vai mostrar para o nosso cérebro que aquela informação precisa ser guardada. Claro que para poder praticar e fixar as informações com as questões, você precisa antes ter estudado os assuntos e artigos que podem cair na prova da OAB. E para fazer isso, você pode analisar as provas passadas da própria OAB, porque tudo aquilo que o OAB cobrou em um exame anterior tem muita chance de ser cobrado novamente em provas futuras. Inclusive, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre faço uma análise das últimas 10 provas da OAB para os meus alunos. E no exame 39, por exemplo, os assuntos de 61 das 80 questões da prova estavam na análise, o que dá 76% do exame. Então, analisando bem as provas passadas, você vai conseguir identificar esses assuntos e artigos que você deve ler antes de praticar com questões. Inclusive, se você não quiser parar para fazer uma análise de cada matéria como essa, dá uma conferida no link que eu coloquei na descrição. Lá eu explico todos os detalhes do meu método que tem essa análise e que ajuda centenas de pessoas a passar na OAB estudando melhor em muito menos tempo. Bem, sabendo disso, chegou o momento de realmente aplicar essa prática com questões no seu estudo. E para isso é preciso saber duas coisas. A primeira é onde encontrar as questões. E a segunda é como praticar da forma certa. As questões você pode achar nas provas passadas que ficam lá no site do Exame OAB. Mas a forma mais fácil de ter acesso e praticar com essas questões é por meio de sites ou aplicativos que reúnem as questões da prova de forma atualizada. No meu preparo, por exemplo, eu acabei usando um antigo site do Que Concursos, que tinha como você filtrar apenas as questões da prova da OAB. E além disso, tinha vários comentários de pessoas que tinham feito aquela questão e que ajudava bastante a entender o porquê de cada questão estar certa ou errada, mesmo sem pagar a assinatura. Infelizmente, hoje em dia, essa plataforma funciona exclusivamente para assinantes. Então, não dá para fazer mais quase nada gratuitamente, nem mesmo ver os comentários dos usuários. Por isso que eu resolvi criar eu mesma um banco de questões e disponibilizar para os meus alunos da minha mentoria para facilitar ainda mais o preparo estratégico. Mas se você não faz parte da minha turma, uma boa dica para você começar a praticar com questões é realmente buscar esses bancos de questões específicos do OAB que mantêm as questões atualizadas, ok? Outra fonte de questões para prática são esses livros de questões, como 5.000 questões, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dos prós e contras dele, e eu vou deixar o link na descrição. Porém, já adianto para você que esse tipo de livro pode ser muito útil na prática, porém é preciso ficar atento a dois detalhes. Primeiro é que ele não pode estar desatualizado, porque senão você vai ter uma resposta ali, um comentário que já não bate com a legislação atual. E segundo, como é um livro só com questões, esses autores não usam só questões que aparecem na prova da OAB, porque ainda não existem 5.000 questões só da prova da OAB. Então eles entopem o livro com muita questão de concurso também. Se essas questões forem da FGV, ok, ainda vale, porque é a mesma banca. Mas se for de qualquer outra banca, não serve e você vai estar comprando gato por lebre. Então, é importante tomar cuidado antes de usar esses livros de questões no estudo. Bem, tendo essa fonte de questões, também é preciso saber como usar isso de forma eficiente. Muita gente acha que é só ver qual é a alternativa certa e conferir a resposta de algum comentário deixado na questão por outra pessoa. Mas se você fizer isso dessa forma, acaba que você não está fazendo um estudo diferente de simplesmente assistir a um videoaula de forma passiva. A forma certa de praticar com questões não é apenas conferir no gabarito, é analisando cada alternativa e buscando a fundamentação dessa alternativa lá na lei. Quando eu falo cada alternativa mesmo, tá?
Alternativa A, B, C e D. Por exemplo, se você acha que a letra A é a resposta certa, consulte a lei e fundamente a sua escolha, mas também analise cada uma das outras alternativas, também conferindo a lei, e justificando por que elas estão erradas, o que nelas fazem estar erradas e como transformá-las em alternativas corretas. Isso é muito importante porque o AB adora fazer pequenas alterações na forma de cobrar um assunto. Então, uma questão que a alternativa A foi errada na prova, no exame anterior, pode ser a base de uma questão que agora será certa neste exame que você vai fazer, entendeu? Então, se você treina justificando cada uma das alternativas, você, além de gravar bem aquela informação, vai ter menos chance de cair em alguma pegadinha do AB. Pra mim, estudar por questões é tipo ir na academia. Seria ótimo ficar em forma comendo sorvete e vendo Netflix. Mas a gente sabe que o resultado positivo só acontece se a gente se esforçar e suar um pouco. Estudar certo usando questões é algo que dá trabalho. Mas é exatamente esse trabalho que vai fazer uma diferença enorme lá no dia da prova. Porque vai fazer você realmente aprender o que estudou e vai ficar muito mais fácil conseguir a sua aprovação. Claro que o estudo por questões só é eficiente se você souber realmente o que priorizar no seu estudo. Por isso que é muito importante ter certeza do que você vai estudar antes de qualquer prática. E se você quiser uma forma passo a passo de preparar para uma B, que inclusive entrega já essa análise do que estudar prontinha, apenas para você consultar a lei e praticar depois, dá uma conferida no link que eu coloquei na descrição. Lá eu explico todos os detalhes do meu método de preparo estratégico que tem ajudado centenas de pessoas a vencer essa prova, estudando de forma mais fácil e em menos tempo. Bem, espero que essas dicas de estudo por questões tenham ajudado você e a gente se vê em outros vídeos aqui do canal ou, quem sabe, lá na minha turma, estudando de forma prática e eficiente para a prova da B. Até mais!